Sejam bem-vindos ao podcast Educação. Eu sou a Thaísa. Eu sou a Emily. Nós somos mães, amigas, educadoras, entusiastas por uma educação mais sensível, mais humana. Fazemos isso para professores, para pais, para as famílias, para qualquer pessoa que trabalha no ambiente escolar ou se sente responsável pela educação de alguém. E no podcast de hoje a gente vai dar continuidade a uma série aí de 3 vídeos, né? Sobre tecnologia, eletrônicos, redes sociais, jogos eletrônicos, e o de hoje é sobre redes sociais. Então a gente quer compartilhar com vocês algumas reflexões sobre o quanto, né, as redes sociais têm se tornado presentes nas vidas das crianças e dos adolescentes, nem mais só dos adolescentes, mas das crianças também. E como nós percebemos isso, né, enquanto mães, educadoras, enquanto quem está vivenciando esse ambiente escolar, e percebe realmente os impactos, né, das redes sociais na vida das crianças. Particularmente, quando a gente fala de criança com rede social, isso me assusta muito. Me assusta pelo nível de exposição que as crianças têm e pela maturidade que elas não têm, né? Maturidade, responsabilidade, coordenação de todo esse mundo que elas estão acessando e se expondo, e que é um universo, né, assim, de contatos, de conexões que podem ser feitas, da própria imagem delas indo para o mundo inteiro, sem que tem um adulto ali responsável acompanhando tudo aquilo. Então, assim, particularmente meus filhos, né, ainda são pequenos, não têm redes sociais, e eu, enquanto mãe, acho muito louco, porque eu penso que nós, adultos, temos toda uma questão, por exemplo, Instagram, Facebook, de adicionar amigos, né? De fazer novas conexões. E de vez em quando a gente olha e fala assim, mas quem que é essa pessoa aqui que me curtiu, que eu nem sei quem é? Então, às vezes isso passa. Imagina uma criança que tem ali um mundinho, por exemplo, de amigos da escola, de amigos, né, do condomínio, de amigos da família, e que de repente passa a ter conexões com muitas pessoas, que ela nunca nem vai conhecer, que passa a ter seguidores. Então, o quanto isso também influencia na autoimagem, na autoconfiança, na forma como ela passa a querer ser vista, né? Então, assim, para mim, falar sobre isso com criança é muito doido. E, infelizmente, assim, no meu olhar, né, a gente tem muita criança com rede social. Muita. Nós temos, claro, canais de YouTube em que as crianças têm o responsável junto. E aí é da responsabilidade daquele pai, daquela mãe que está ali, que se propôs a isso, que é até uma profissão, Sim, né? Que é um ofício que as crianças elas sustentam a família, muitas vezes com esses canais de YouTube. Então aí é uma decisão deles, né? Eles talvez saibam como lidar, eles que vão administrar esse ego, essa vaidade, esse julgamento que existe. Não é porque uma criança pensa assim, mas ninguém julga, perfil de criança todo mundo acha bonitinho, todo mundo acha bonitinho, engraçadinho. Não, gente, o julgamento está presente. E a criança já tem haters. A criança tem haters, ela tem fãs, ela tem fã-clube. Então, mas isso aí não é o meu caso, não é o seu. Mas então aí acho que cabe aos responsáveis dessas crianças em administrarem, em buscarem ajuda psicológica, apoio psicológico para lidar com isso, né? Mas no caso em que não é esse, mas a gente vê criança que sozinha resolve criar um canal no YouTube. Porque mais uma vez a gente volta naquelas crianças que têm acesso ilimitado ao eletrônico, em que elas fazem o que querem, porque não tem direcionamento. Então a criança tem um canal no YouTube em que ela posta muitas vezes vídeos aleatórios, brincando, ou conversando com um amigo, ou então ela tem um perfil no TikTok, que aí é um pouquinho mais complicado, né, gente? Até porque o TikTok, ele tem uma política de que não pode ter perfil de menores de idade. É uma política do aplicativo. Só que a gente quer dar um jeitinho, né? E burla, muda a data de aniversário e tal. Então as crianças vão lá, fazem um perfil no TikTok e começam a se expor. Expor através de vídeo, através de foto. E aí ela se abre, porque, gente, o TikTok, aí o Instagram também, porque vem o combo, né? Eles acham assim, não, tem TikTok, tem Instagram.
Gente, tem. Não sei se é a realidade de vocês, mas tem criança de 5, 6 anos que tem TikTok, que tem Instagram e não é acompanhado pelos pais. Então, é aí que nós estamos falando do alerta, né? Do perigo, digamos, dessa criança numa exposição, gente, que ela não tem maturidade para isso. Né? Ela não tem maturidade física, não tem maturidade psicológica, não tem maturidade emocional para lidar com essa exposição. Dela estar o tempo todo se expondo e sendo julgada. Porque a internet julga. Então, nós estamos preparados para ser julgados? Não estamos. Nós, adultos, que dizemos somos maduros, né? Estamos com a nossa formação do cérebro, física, emocional, né? Toda estabelecida, nós estamos prontos para ser julgados? Não estamos. Não estamos. Um comentáriozinho no nosso Instagram já nos abala, né? Agora imagine uma criança. O quanto isso afeta o emocional, a autoestima da criança. Então pensar, gente, por quê? É necessário expor a criança? Ah, mas a minha filha adora dançar, a minha filha é tão bonitinha, ela fala super bem, ela se comunica, ela quer fazer, ela é comunicadora. Ok, então vai fazer com acompanhamento dos pais. Tem muito perfil de Instagram que está lá. O perfil é da criança, mas está lá, administrado por... E tem o Instagram da mãe, do pai ou do responsável. Então, realmente, se você acha que tem necessidade, eu acho sinceramente que essa necessidade pode ficar para mais tarde, né? Mas se você, pai e mãe, realmente acha que tem, então arque com as consequências e assuma a responsabilidade. Agora, o quanto você puder adiar isso, né, até para a criança constituir nesse seu processo de maturação, nesse seu processo de amadurecimento, ela ter mais a sua personalidade construída antes de se expor. E as crianças, elas vão tomando características de adulto, né? E verbalizações de adulto, e até sensualizações de adulto, e situações onde você vê, olha, o tamanho de uma criança, mas aquilo é um mini adulto. Totalmente na contramão do que a gente tem buscado em termos de educação, né? De não entender que é um adulto em miniatura, de entender que é uma criança que está em desenvolvimento, com toda uma série de questões ali para serem trabalhadas, para serem amadurecidas. E o que a gente vai percebendo é, de fato, ali, crianças que querem se colocar como adultos em miniatura e ter uma fala, um linguajar, um desenvolvimento, um discurso de adultos. E assim, o que me preocupa é justamente aonde estão os adultos responsáveis pela criança, porque muitas vezes essa criança está ali desacompanhada fazendo aquilo, mas ela está influenciando uma série de outras crianças. Uma série de outras crianças. Crianças que estão nas redes sociais, às vezes até sob acompanhamento, mas assim, não, ó, eu deixo você ficar ali 15, 20, 30 minutos na rede social. É esse tipo de conteúdo que as nossas crianças estão vendo. Esse tipo de conteúdo. E aí eles nos questionam, que eu já fui questionada. Mãe, por que eu não posso ter TikTok? Todas as minhas amigas têm. Então, assim, eles estão vendo crianças, adolescentes da idade deles lá. E aí eles nos questionam, mas por que eu não? E aí é o processo do diálogo, do esclarecimento, de explicar por que não. Ah, porque eu não quero. Não, explicar o porquê não. Né? Porque do prejudicial, da exposição excessiva. Então aí a gente vem com aquele diálogo que a gente já falou, não é palestra, né? Não é só a gente que fala, então é um diálogo. Você expõe, você ouve a criança, você ouve o adolescente e vamos colocar aí, como se diz, prós e contras. Quais são os prós das redes sociais? Ok, você acha? Mas quais são os contras, e colocar numa balança, e conversar realmente, esclarecer a criança e o adolescente. Mais uma vez a gente cai nessa máxima da comunicação, né? Não na imposição, não no controle. Claro que a gente tem que ter controle, mas a gente não tem que impor as coisas, a gente tem que explicar. Então, claro que se a criança não despertou para isso ainda, né, no caso dos meninos da Emily, talvez não tenham despertado ainda. Mãe, quero ter um canal no YouTube. Mãe, quero ter um perfil no TikTok. Mas se eles não despertaram para isso ainda, deixa quietinho lá, né?
Não vamos aumentar. Aí vai ser, às vezes vai ser o pai que vai mostrar o vídeo pro filho, né? Olha que legal, uma criança da sua idade aqui, ó, com um canal no Instagram. Com um canal no Instagram, exato. Então, assim, a partir do momento que eles despertam para isso, cada criança tem o seu momento, cada criança desperta numa idade, desperta numa fase da vida. Então, aí é o momento de nós começarmos a esclarecer. Filho, você sabe dos efeitos das redes sociais, você sabe, vai falar de hater. Eles sabem, hoje em dia, meus alunos, eles sabem, hater, sabem de toda essa nomenclatura que eles já ouviram, já viram em vídeo, ou já ouviram algum amigo falar. Então, trazer esse assunto, né? Trazer para o assédio sexual. Gente, o assédio sexual, ele está presente nas redes sociais, principalmente, né? Não que não esteja em outros lugares, mas está sim. Quando a gente fala de redes sociais, a gente fala de WhatsApp também. O WhatsApp também é uma rede social que está se incrementando cada vez mais, né? O status do WhatsApp. Ele se expõe no status do WhatsApp. Muitas vezes eles expõem o colega. Eu falo muito isso para os meus alunos. Expondo o colega. Você tira uma foto do amigo, uma curtição, uma trollagem, como eles chamam, mas você está expondo. E essa exposição, ela não é legal, digamos assim, nem na lei, né? Existe já a lei dos direitos autorais e a lei LGPD para isso. Então, esclarecer isso, que não está tudo bem ele tirar uma foto, tirar um vídeo ou uma foto do colega de sala, do irmão, do amigo e expor sem autorização dele, sem o consentimento dele, seja no status do WhatsApp, seja no Instagram, seja no TikTok. Então, a gente esclarecer, mostrar todos os viés. Eu falo muito isso, falo, uma foto sua, a gente vê isso, principalmente esses que têm muitos seguidores. Um stories que fica 10 segundos no ar, alguém já viu, alguém já tirou um print, alguém já... Então, já está utilizando para outros fins, já está utilizando para outros fins, exatamente. Então, gente, 10 segundos numa imagem que fica na internet, ela já teve um alcance mundial que a gente nem imagina. E acho que é importante observar também que a responsabilidade ela tem que ser toda da família, porque as empresas, né, as donas, de fato que operam essas redes sociais, elas se eximem completamente, porque tá lá nos termos de uso, onde a gente aceita, concordo, prosseguir sem nem ler essa questão de ser maior de idade. Então, para eles, a partir do momento que assinou aquelas caixinhas lá e mandou, concordou e prosseguir, tá tudo bem. Não é eles se resguardam da isenção de responsabilidade. O que você posta é responsabilidade sua. Exatamente. Então, assim, os riscos da exposição de uma criança, para além desses riscos, né, emocionais, psicológicos, de tudo isso que vem com a exposição, a gente ainda tem essas questões legais, né? Que pai que gostaria de ver a imagem do seu filho circulando na internet para fins outros, né? Sim. Então, assim, é muito sério. Muitas vezes, nessa hora em que a criança vem pedir, né, com aquela carinha de pedinte, todo cheio de expectativas, porque todos os meus amigos têm, às vezes a gente não tem a firmeza suficiente para parar, refletir e entender os impactos e conversar, ter esse momento de diálogo. Então, assim, fica o alerta, porque as consequências são podem ser muito perigosas. Pode ser muito perigosas. E às vezes a gente, no impulso, tá bom, eu vou deixar você ter um perfil no TikTok. Só que, gente, é um passo que você está dando para o seu filho e que vai te gerar mais responsabilidade, mais demanda. Esteja ciente disso. Voltar atrás vai ser mais difícil. É igual dar o celular para a criança. De aniversário eu vou te dar um celular. É um passo que você está dando, que é difícil voltar atrás. Então, esteja ciente da sua responsabilidade em que você está dando passos com o seu filho, com a sua filha, em que você terá, sim, responsabilidade sobre isso. Sabe que isso que você falou me lembrou uma coisa, assim, que na verdade poderia ter sido falado no vídeo anterior, mas eu achei legal lembrar. O Henrique sempre fala assim, as crianças usam dispositivos lá em casa, celular não, mas tablet, e aí eles falam assim, não, papai, mas esse tablet é meu. E o Henrique fala, não, esse tablet é meu. Eu permito que você e seu irmão usem, mas esse tablet é meu e da sua mãe. Esse não é seu. E isso, assim, às vezes eu até pensava assim,
Tá, mas a gente comprou foi para Foi para eles eles. mesmo. Mas esse tipo de conduta, de conversa, mostra para a criança que, de fato, ela não tem posse daquilo, aquilo Sim, não é permitido para ela todo o tempo. Então, de repente, são oportunidades da gente pensar na forma como a gente fala com a nossa criança, né? Ah, quer olhar a rede social do fulaninho da escola? Então vem aqui, vamos olhar olha comigo, comigo. né? Vem olhar através do meu perfil, ou então vamos aqui no meu aparelho, Aham. porque é o que você falou, a gente dar um celular ou a gente permitir, né, um acesso à rede social, um canal, algo assim, é um passo muito grande na independência ou na percepção deles de De independência. independência. Que a partir do momento, gente, que o tablet é dele, que o celular é dele, ele acha que ele tem essa independência, que ele tem esse controle sobre aquilo que você deu para ele. Né? E aí a gente vem numa outra questão de controle, que eles falam, é privacidade. Minha mãe não tem que Posse, ter, né? a minha mãe não tem que ter a senha do meu celular, porque é uma questão de privacidade. E aí vem todo aquele diálogo do adolescente dele querer privacidade. E até que ponto que ele pode ter essa privacidade? Né, que a gente, na nossa responsabilidade de pais, a gente pode dar essa, Privacidade essa para eles. privacidade para eles. Então, gente, são questões mínimas, né, mas que a gente tem que estar atento sempre, sempre. Bem, então a gente espera que vocês tenham gostado, refletido com a gente sobre essas questões. Se gostaram, né, curtam, compartilhem com a gente a percepção de vocês sobre esses temas. E se vocês tiverem mais ideias, né, de temáticas que vocês gostariam que a gente compartilhasse aqui também. Até mais. Até mais, até o próximo episódio.